Boa noite a todos. Boa noite. Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que possamos dar início a mais esta reunião. Primeiramente, vamos agradecer por estarmos aqui, unidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que estão acompanhando o Evangelho do seu lar. Peço auxílio aos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem, e para que assim possamos amparar a todos aqueles irmãos que Deus permitiu nos acompanhar, permitiu a entrada neste lar de misericórdia. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Senhor, boa noite a todos. Boa noite. Nós abrimos o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não veja o que faz a direita. E no Evangelho de Jesus, tem isso agora, meu Deus do céu. Vou pensar que eu estou na Globo. E o Evangelho de Jesus caiu de novo no desprendimento, convidar os pobres e estrupiados. São Lucas capítulo 14, versos de 12 a 15. Dizia mais ainda ao que o tinha convidado: quando deres algum banquete, quando deres alguma festa, alguma ceia, não chame teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez, e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm como te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido estas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: bem-aventurado que comer o pão no reino de Deus. Lembrando que todos os ensinamentos de Jesus, que nos foi passado por parábolas, então por figuras de linguagem. Então nós vemos nesse capítulo 14, versos de 12 a 15, o convite de Jesus a nos desprendermos, a quando realizarmos, quando fizermos alguma coisa de bom, de bem, para quem quer que seja, que nós não façamos com a intenção de receber de volta. Nós temos que fazer de coração e esquecer o que fizemos. E a mensagem que o Alisson abriu para nós é de um espírito protetor em Lyon, na França,
em 1861. Aí nós vamos ver como que é importante ainda hoje, né? Quase 200 anos depois. Meus caros amigos, cada dia ouço dizer entre vós: sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com indulgência para com os vossos semelhantes. Né? Por que às vezes alegamos isso? Porque a gente liga o fato de caridade, né, só ser realizado com dinheiro, com a sopa, com o alimento. Nós esquecemos que a caridade, né, pode ser uma palavra, ouvir um idoso. Olha, ouvir um idoso é caridade. Né? Um sorriso a um indigente, a um pedidor de esmola na rua é caridade. Talvez mais caridade do que dar o dinheiro, do que dar a moeda. Né? Então nós temos a caridade material e nós temos a caridade espiritual. Quando nós passamos, né, agora nesse friozinho já, né, alguém lá na rua dormindo na marquise de uma loja, uma oração que a gente dirige: ô Senhor, aqueça o coração daquele meu irmão. Isso é caridade. E pensa que não, essa oração e esse auxílio, tenhamos certeza, vai chegar ao nosso irmão, que está ali deitado ao relento, no passeio, debaixo de uma marquise de loja. Então, né, ouço entre vós, né, sou pobre e não tenho como fazer caridade. Sou pobre, não tenho como ajudar as pessoas. E é comum a gente ouvir isso. Então, faltamos com a indulgência para com os nossos semelhantes. Não lhes perdoais coisa alguma, e vos arvorais em juízes demasiado severos, sem vos perguntar se gostaríeis que fizesse o mesmo a vosso respeito. Aqui é outra coisa. Quer dizer, julgamos as pessoas, falamos mal das pessoas, nós estamos faltando com a caridade. Então nós não devemos julgar nosso semelhante. Isso também é caridade. Vós que não podeis fazer mais do que a caridade e indulgência, fazei pelo menos essa, mas fazei-a com grandeza, né? Esquecendo, né, que só o material é que se faz o bem. Não, não é. Pelo que respeita à caridade material, quero contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão colocadas as suas boas ações num saco, para que cada um, enquanto morrerem, serão pesados esses sacos. Quando ambos chegaram à sua última hora, Deus mandou que lhe levassem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, estufado, e retinha o metal dentro dele. O outro era tão pequeno e fino que se viam através do pano as poucas moedas que continha. Cada um dos homens reconheceu o saco que lhe pertencia. Eis o meu, diz o primeiro, eu o reconheço. Fui rico e distribuí bastante. O outro diz: esse aqui é o meu. Sempre fui pobre, não tinha quase nada para distribuir. Mas que surpresa! Quando os 2 sacos foram colocados na balança, o maior tornou-se leve. Aquele que era do rico, né, que disse que ajudou muito e doou muito, foi colocado na balança, estava mais leve do que o do pobre, que tinha poucas moedas.
né? O pequeno se fez muito pesado, tanto que levou muito o outro prato da balança. Então Deus disse ao rico: sim, deste muito, é verdade, mas o fizeste por ostentação, o fizeste por vaidade, e para ver o teu nome figurando em todos os templos do orgulho. Além disso, ao dar, não te privastes de nada. Ou seja, né, ele deu muito, mas ele dava do que lhe sobrava. do que sobrava. Que sacrifício que ele fazia? Nenhum. Né, ele tinha muito, né, e o muito que ele dava ainda era do que sobrava. Não tinha sacrifício nenhum, não lhe fazia falta. Né? Deus coloca isso na balança. Né? Além disso, ao dar, né, não te privaste, não fez nenhum sacrifício. Né? Passa à esquerda e ficais satisfeito, por te ser contada a esmola como alguma coisa. E disse ao pobre: deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que está na balança representou um sacrifício. Você tirou da sua própria família, do seu próprio bem-estar, para dar essa moeda. Então, quer dizer, ele deu daquilo que ainda ele precisava. Se não distribuíste a esmola, fizeste a caridade. E o melhor é que fizeste naturalmente, sem te preocupares que te levassem em tua conta. Encontraste desculpa para todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Então nós temos que entender que a medida com que Deus nos mede é diferente da nossa. Às vezes nós não percebemos, mas aquele que é pobre, que não tem muito para dar, olha, acabamos de ver aqui nessa lição, né? Pelo sacrifício que ele faz em dar, né, torna muito mais pesado a doação dele do que a do rico. A gente lembra do óbolo da viúva, que ela chegou lá, colocou uma moedinha, né, e todo mundo, né, sorriu, né, lá, uma moedinha. O que Jesus fala? Na verdade vos digo que essa moeda tem muito mais valor do que o muito que vós ricos colocaste no gasofilácio. Então essa é a medida de Jesus. A justiça de Deus e de Jesus ensinada também é diferente da nossa. Aqui na Terra, quando um doutor, quando um instruído, quando um médico, né, comete o crime, ele vai para uma cela especial, porque ele é formado, porque ele tem curso superior. Né? A justiça de Deus é diferente. Aquele que mais conhece, aquele que mais sabe, aquele que detém um título, né, um diploma, é muito mais responsável pelo que faz. Então, dentro do direito, né, doutora, né, Pedro, tem agravante. Então, ele fez sabendo que estava fazendo errado. Então, quando acontece isso, é um agravante. Então, pela justiça divina, aquele que tem diploma e comete o mal a uma criança é muito mais culpado, tem um agravante terrível. Por quê? Porque ele conhece, ele sabe o que está fazendo e fez consciente do mal que estava fazendo. Por isso que a gente diz, né, que o estupro, né, cometido lá numa favela tem atenuante. Porque aquele que cometeu esse delito, que é um crime horrível, né, não tem o conhecimento necessário, não teve, né, a maturidade do estudo, da ciência, né, dos diplomas. Então, esse crime, ele deve ser levado sim para uma cela especial, porque ele tem
recuperação. Ele tem como a gente devolvê-lo à sociedade, né? Apesar de que a gente tem que melhorar muito, né, as nossas prisões. Na verdade, as nossas prisões, principalmente em nosso país, infelizmente, transformou em faculdade de delinquência. E, na verdade, lá na espiritualidade, tem cadeia? Tem, sim. Tem espíritos que, infelizmente, ainda necessitam ficarem aprisionados. Né? Muitos, às vezes, né, dos que são trazidos aqui na quarta-feira, às vezes ainda necessitam de prisão. Porque eles só estão pensando ainda em vingança. Estão pensando só em prejudicar. Né? Às vezes tem muita inveja. E uma coisa que nós não pensamos, às vezes eles têm inveja, sabe do quê? De nós estarmos encarnados aqui. Por isso que nós precisamos dar muito valor à nossa vida aqui na Terra. Por isso que nós precisamos cuidar do nosso corpo físico. Então, quando temos os problemas, precisamos sim de ir ao médico. Precisamos de uma fisioterapia. Precisamos de uma vitamina. Precisamos cuidar e muito do nosso corpo físico material. E na verdade ele não nos pertence, olha, nem isso nos pertence. Né? Então isso aqui foi um templo doado por Deus. Então nós temos que cuidar muito bem do nosso corpo. Cada um de nós, individualmente, especificamente, nós temos um compromisso conosco mesmo. De zelar bem do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Lembrar que nós temos que fazer a higiene espiritual da mesma forma que nós fazemos a nossa higiene do corpo físico. Por isso que nós precisamos ir à igreja, precisamos frequentar o centro, precisamos ir à sinagoga, né? Os judeus frequentam a sinagoga, né? Nós precisamos cuidar do nosso espírito, nós precisamos orar, principalmente nos dias de hoje. Nós precisamos de orar, precisamos de vigiar. Né? O que é vigiar? É a gente compreender, né, os males que nos atingem, as dores que sentimos, compreender o porquê das dores. Só da gente compreender de onde está vindo a dor que sentimos, e nós temos que lembrar que só existe a dor física? Não. Nós temos a dor física, a dor emocional, né? Que muitas vezes é pior do que a dor do nosso corpo, né? A dor de perder um ente querido, perder entre aspas, né? Porque não compreende que nós não perdemos ninguém. Né? Muitas desilusões, né, no amor, e a gente esquece que amor é para trazer desilusão? Não. Se a gente ama, nós temos que aprender a amar incondicionalmente. O que é isso? A pessoa que nós amamos, nós sempre queremos vê-la feliz. Se a gente ama de verdade, se a gente ama realmente como Jesus ensina, né, quem nós amamos, nós nunca vamos criar problemas para a pessoa que a gente ama. Nós nunca vamos criar dificuldades para a pessoa que a gente ama. Né? Nós vamos auxiliar em tudo. Né? Independente dela retornar. Olha, independente. Eu vi uma frase muito legal, né, do presidente Pepe Mujica, né, que passou para o mundo espiritual também essa semana, o ex-presidente do Uruguai. Ele fala assim, a democracia, quando nós respeitamos, né, aqueles que pensam como nós, é fácil. Né? Agora, nós precisamos aprender a respeitar
né? E ouvir aqueles que pensam diferente de nós. Essa é a verdadeira democracia. Olha que bacana. Né? Porque a gente sentir bem com quem a gente tem sintonia, afinidade, é fácil. É prazeroso, é gostoso. Né? Agora nós temos que começar a aprender, não precisa sentir bem, mas pelo menos sentir natural, normal, com quem pensa diferente de nós. Né? Olha que bacana. E como, né, nós temos, né, orar muito para que a espiritualidade receba, né, esses ícones da nossa sociedade terrena. Né? Nós tivemos aí a passagem do Papa Francisco, né, que é um ser humano, foi um ser humano fantástico, está mudando os rumos, os pensamentos da origem, né, dos nossos irmãos católicos. Tivemos a bênção, né, de ser eleito, né, o sucessor dele na mesma linha de pensamento. Olha que bacana, né, no mesmo ritmo. Né? E a gente ficou muito feliz porque foram 133 cardeais que votaram. Né? O Papa Leão XIV teve mais de 100 votos, ou seja, a grande maioria dos cardeais seguiram a linha humanista, né, do Papa Francisco. Né? Nós tivemos a morte do Divaldo, a passagem do Divaldo, né? Inclusive aqui, que os nossos mentores, nossos amigos espirituais superiores possam levar o nosso abraço ao querido irmão Divaldo. Né? Que o Divaldo seja muito bem recebido por tudo que ele fez por nós, pelo legado de conhecimento que ele deixou. Né? Só de filhos adotados ele tem mais de 3.000. Olha, filhos adotados, passados no cartório, no papel. Né? A Mansão do Caminho lá em Salvador, uma coisa extraordinária. Né? A escola é uma coisa que a gente persegue muito em construir na nossa região, em conseguir um dia. Né? O Divaldo é um trabalho fantástico. Hoje ele está ao lado de Dr. Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo e de Chico Xavier, que eu tenho certeza, né, que já estavam lá aguardando a chegada do Divaldo. Então, gratidão, Divaldo, que Deus o abençoe, né, pelo amor que ensinou, né, e pela paz que nos ensina a buscar. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Então eu tenho ouvido muito também, né? Eu não quero discutir, eu não quero ter razão, eu não quero estar certo. Hoje nós temos que querer o quê? A paz. Buscar a paz. Chega da gente querer ter razão e discutir, eu estou certo. Para. Né? Vamos ficar em silêncio. Todos estamos estressados, todos estamos cansados. Então vamos parar. Né? Pensa que Deus não abençoa também o nosso parar, o nosso descansar? Olha, nós temos que compreender isso. Se nós estivermos forçando para estar aqui na noite de hoje, Deus não quer isso. Deus não quer que nos forcemos a fazer a caridade. Não quer que nos esforcemos para fazer o bem. Isso tem que ser natural. E quando a gente faz natural, né, naturalmente, nós esquecemos o bem que fazemos. Naturalmente. Né? Então essa é a lição de hoje, mais uma vez. Né? Então quando a gente fizer alguma festa, quando a gente fizer a caridade, né, vamos entender que nós não devemos sair propagando, elevando a nossa vaidade, né, dizendo o que fazemos, à torta e à direita. Eu fico muito feliz, porque a gente segue isso, né, Tia Kelly, há bastante tempo. Até hoje, aqui em Itaú de Minas, ainda tem gente que não sabe que nós distribuímos alimentos aqui para, pelo menos,
No total, umas 20 famílias, né, Tiaquinho? E olha que bacana, né? E a gente vai fazendo o nosso trabalho quietinho, conforme Jesus, né, no Evangelho de hoje, nos ensina. Que Deus nos abençoe. Hoje é dia de pedirmos. Hoje a lua cheia está transbordando energia, né? Então vamos pedir aquilo que viemos aqui nesta casa buscar. Pedir a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, ao nosso santo de devoção, né? De acordo com que a nossa fé estabelece. Não tem problema nenhum. Nós sabemos que, na verdade, todos os pedidos a quem quisermos chegará a quem? A Deus, né? Os nossos santos, as nossas santas de devoção são intermediários, são intermediárias. Então eu posso pedir? Podemos sim. Ao nosso santo de devoção, a nossa santa, ao nosso orixá. Nós aprendemos aqui como Cristo a respeitar todas as religiões, porque todas são importantes. Todas. Jesus, nós temos que entender que ele não ensinou religião alguma, nenhuma. Né? Nós temos que entender, por exemplo, as pessoas outro dia perguntaram, mas no Espiritismo batiza? Né? Nós temos que analisar. Não, no Espiritismo nós não temos ritual nenhum, nem de batismo, nem do casamento, nem de crisma, nada. Né? Ela falou, mas como? Mas Jesus foi batizado. Olha a humildade, a simplicidade e como o mestre é fantástico. Quem batizou Jesus? João Batista, não foi? E como é que foi? Ele chegou lá para ser batizado, o que João Batista falou? Não, mestre, que é isso? Eu não sou digno de amarrar suas sandálias. Jesus falou, não, mas você que batiza. Jesus valorizou o batismo de João. Né? Aí vem a pergunta, e quantas pessoas Jesus batizou? Nunca, nenhuma. Então olha a humildade. Ele falou mal? Ele falou para as pessoas que não precisava batizar? Ele desfez do ritual do batismo de João Batista? Ele desfez da autoridade de João Batista? Não. Ele foi lá, João Batista o reconheceu, né? Mas ele falou, não, é você que tem que me batizar. Então Jesus não ensina ritualística nenhuma. Jesus não ensina que nós temos que vestir dessa ou daquela forma, de nada. Por isso que o mestre é universal. Ele não exigiu nada. E ele tinha religião? Sim. Ele era o quê? Ele era judeu. Então ele tinha a religião dele e falou que a melhor religião é aquela do amor a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Esse é o ensinamento do mestre, simples, prático. E nós temos que aprender isso com consciência, para a gente não ficar à mercê de nenhuma suposta autoridade religiosa. Né? O Papa Francisco retornou isso nos altares das igrejas, e eu tenho certeza que o Papa Leão XIV vai retornar isso. Né? Então vamos orar pela paz mundial, vamos orar pelo novo Papa e vamos orar por aqueles que deixaram o mundo físico, mas que eu tenho certeza que continuarão a nos ajudar lá do outro lado. Né? Principalmente os que fizeram a passagem agora nesse mês de maio. Né? Olha, o Papa Francisco, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, né? E o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Que Deus abençoe, que Deus o tenha, e muito obrigado, querido irmão Divaldo,
pela paz e pelo amor que nos ensinou através das suas obras e de suas palestras, que foram infinitas em todo o mundo, inclusive muitas com particularidades fenomenais. Inclusive uma na Itália, né? Joana de Anjos falou assim, você pode dispensar o intérprete, porque ele não falava italiano, então ele tinha que ter o intérprete do lado, ele ia fazer a palestra, o intérprete repetia. Joana de Anjos falou assim, não, você pode falar normalmente, olha que impressionante, né? E a assistência entendia em italiano. Olha como que a mediunidade é fantástica. Então que nós aprendamos que existem leis fantásticas que Deus, através da espiritualidade superior, está pronto a nos revelar, a nos ensinar, desde que nós busquemos, desde que nós procuremos, né? Principalmente a desenvolver a nossa mediunidade com Jesus, né? Que assim seja. Agora eu vou fazer a leitura SOS Prece. A lição que caiu é bom humor. Senhor Jesus, médico de nossa alma e de nossa matéria física, sabemos que o verdadeiro cristão sempre tem de demonstrar alegria em seu coração. A vida, como a escola, põe em nosso caminho as mais variadas pessoas a nos servir de professores. Se algum irmão apresenta-se exaltado, na rua ou em qualquer lugar, enxergaremos que a aula do dia é a prática da paciência. No lar, também nos deparamos com irmãos de gênio difícil, que facilita o desenvolvimento familiar. Nesse caso, a situação nos pede compreensão e tolerância. O humor transferido requer a terapia do espírito. Essa é a compreensão que devemos ter. Não devemos revidar ou tomar como afronta o juízo emitido pelos irmãos transtornados, mas devemos sugeri-los a buscar ajuda por meio da prece e da ciência. É necessário sarar o espírito para sarar o físico. É só por intermédio de uma terapia interior à luz do Evangelho se fará possível. Jesus, aumentai sempre a nossa compreensão. Que assim seja. Assim seja. Por todos nós que estamos aqui, por todos que estão acompanhando o Evangelho de suas casas, a todos que não puderam estar aqui por algum motivo. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, a todos aqueles que estão acamados em seus lares. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os idosos, aqueles que são zelados por sua família, mas principalmente aqueles que estão no lar de idosos. Peço suas bênçãos, Senhor, por todas as crianças que serão o futuro do nosso amanhã. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os pais e mães de família, Senhor, principalmente aos desempregados. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os nossos irmãos dependentes dos vícios, qualquer que seja o vício, a droga, o álcool, o cigarro, os jogos, a comida, o sexo, qualquer que seja o vício. Peço suas bênçãos, Senhor,
a todos os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, que necessitam tanto da vossa misericórdia, Senhor. Mas principalmente eu peço a todas aquelas mães que rogam, oram e pedem pelos seus filhos que estão em aflição, que estão nas penitenciárias, que estão no mundo das drogas. Amparai essas mãezinhas, Senhor, em nome de Jesus. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E assim, damos por encerrada mais essa humilde reunião de hoje, na graça do Senhor Jesus. Que assim seja, graças a Deus.